Vamos dar continuidade à nossa lição do trimestre, em que estamos estudando sobre Apocalipse 14. Em Apocalipse 14, 6 a 12, há 3 últimos recados de Deus à humanidade, no contexto do Evangelho Eterno. E hoje nós vamos estudar sobre a importância da doutrina do sábado no tempo do fim. Você que é um amigo, que é um seguidor, que é um irmão de outra igreja que não observa o sábado, acompanhe o estudo até o final, você não vai ficar chateado com o estudo. Você pode até não concordar, mas você vai ver uma lógica. Você vai ver, por exemplo, que a doutrina do sábado, quando compreendida da forma correta, ela é um muro de proteção contra macroevolucionismo, secularismo, darwinismo, obviamente, marxismo, ateísmo e por aí vai. Então eu quero mostrar para você o papel da doutrina do sábado nesse contexto. E além disso, você vai aprender na lição que a doutrina da criação, do juízo e do sábado estão em total harmonia. Uma coisa leva a outra. Ok? Bom, primeiramente, devemos recordar que, de acordo com a Bíblia, você e eu não somos o resultado da reunião aleatória de átomos, de moléculas, e que você e eu também não somos o resultado da seleção natural. A Bíblia, ela ensina que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis 3:20 é dito que todos os seres humanos são filhos de Eva. Quando você vai para Atos 17, 26, por exemplo, 24 a 26, ali é dito: de um só Deus fez toda a raça humana, referindo-se neste caso a Adão. E em Gênesis 1:27 é dito que Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança. Ou seja, a sua origem e a minha é algo superior, infinitamente superior àquilo que ensina a teoria da macroevolução. É infinitamente superior àquilo que ensina a teoria, a filosofia materialista, não é? De Karl Marx. Você e eu não somos simples moléculas, não somos resultado da evolução, da macroevolução. Fomos criados por um Deus pessoal, que se manifesta em 3 pessoas divinas. E esse Deus, na pessoa de Jesus Cristo, um dia voltará pela segunda vez em glória e majestade. Quando nós entendemos isto, a doutrina do sábado, relacionada à nossa criação e à nossa origem superior, a doutrina do sábado tem mais sentido. Você começa a perceber que, longe de o sábado ter aquela roupagem, diríamos assim, legalista apresentada pelos fariseus nos dias de Jesus, a doutrina do sábado mostra-nos que pertencemos à mesma família. Ou seja, a doutrina do sábado, além de mostrar a nossa origem, ela mostra a dignidade humana. E por quê? Você percebe aqui que depois que Deus cria o ser humano, à sua imagem e semelhança, né? E depois que o texto bíblico, né, descreve a criação do mundo em 6 dias literais, nós vamos avaliar também isso aqui, a Bíblia mostra que Deus estabelece o sábado como um memorial, como um aniversário semanal do poder criador de Deus em nosso planeta. Aqui em Gênesis 2, 1 a 3 é dito: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Aqui você percebe nesse texto que depois que Deus acabou o mundo em 6 dias, ele estabelece o 7º dia como uma recordação do seu poder criador neste mundo. E outro detalhe aqui é dito que Deus abençoou e santificou o 7º dia.
Isso aqui já demonstra que a teoria de que todos os dias são iguais para Deus não tem base bíblica alguma, né? Aqui não é dito que Deus abençoou e santificou todos os dias da semana. É óbvio que todos os dias da semana pertencem a Deus e que devemos adorá-lo em todos os dias da semana. Só que isso não exclui o fato de que o único dia abençoado e santificado é o sábado. Isso é indiscutível no texto bíblico. Por exemplo, nós devemos amar os nossos queridos todos os dias da semana, mas existe um dia especial que nós comemoramos, o nascimento desta pessoa, que é o aniversário dela. Então, em relação ao sábado, é a mesma coisa. Adoramos a Deus todos os dias, porém há um dia especial de adoração. Quando você vai a Êxodo 20, versos 8 a 11, né, você vê que o dia para nos abstermos do trabalho e das atividades seculares é realmente o sábado, para passarmos essas 24 horas em um contato mais íntimo e profundo com o Criador. Agora veja, quando Deus abençoa e santifica o sábado, quer dizer que ele separa, né, este dia em relação aos demais, e quer dizer o quê? Que ao final de cada semana nós celebramos ao Deus Criador e recordamos da dignidade humana. Porque Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança no sexto dia, mas no sétimo dia, diz o texto, Deus descansou, no sentido de cessar as suas atividades. Não que ele estava cansado, tá bom? Então veja, a doutrina do sábado, ela tem uma importância muito grande na nossa era pós-moderna em especial. Porque você sabe, né, que ideologias humanas como ateísmo, né, macroevolucionismo, né, e obviamente o darwinismo, marxismo, são ideologias que não admitem a existência de Deus. E quando você observa o sábado da forma correta, a sua mente vai ao Deus Criador e a sua mente é direcionada a você se lembrar de que todo ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus e que por isso você e eu não temos o direito de nos sentirmos melhores ou superiores a alguém. Por exemplo, se aquele psicopata Adolf Hitler conhecesse a Cristo e seguisse essa doutrina, ou digamos que ele não conhecesse a Cristo, mas se ele respeitasse essa doutrina, o que é totalmente improvável, porque ele odiava judeus, não é? Infelizmente, mas digamos que a pessoa que tem uma concepção disso aqui, ele não pode achar que a raça dele é superior à dos outros, por exemplo. Ok? Aplicando ao nosso caso, não tem como um cristão verdadeiro ser, por exemplo, racista. Né? Porque ele sabe que todos vieram de um casal em comum, Adão e Eva. Né? A antropologia descritiva, obviamente, não ensina a existência de Adão e Eva, mas hoje os antropólogos creem que todas as raças vieram de um casal em comum. E a Bíblia complementa dizendo que esse casal, de onde toda a humanidade veio, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então não tem como ser racista, não é? Quando você estuda e entende realmente a doutrina do sábado, tá bom? Um outro aspecto que eu quero destacar para você aqui é que a doutrina do sábado, ela está intimamente relacionada ao evangelho e ao juízo. Você pergunta, Leandro, como? Vamos lá. Eu quero fazer uma comparação entre dois textos com você. Eu vou colocar aqui na tela, o Nelson vai colocar aqui na tela, Êxodo 20, 11, e do outro lado, Apocalipse 14, 7. Eu quero que você faça essa comparação para você ver o quanto o sábado, a doutrina do sábado, além de destacar, não é, que Deus é o Criador e a dignidade humana, porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança no sexto dia, antes dele estabelecer o sábado. Além disso, nós percebemos que a doutrina do sábado está intimamente relacionada ao evangelho e ao juízo. Ok? Êxodo 20, 11
ele apresenta a razão para guardarmos o sábado. Nos versos 8 a 10, o quarto mandamento nos ensina a observarmos o sábado, ok? E no verso 11 é dada a principal razão aqui para a guarda do sábado. Vou ler aqui na Nova Almeida atualizada. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Antes, só um parêntese. Você percebe claramente que Êxodo 20:11 evoca Gênesis 2, 1 a 3. Tá? Então, quando o sábado está aqui presente no Decálogo e evoca Gênesis 2, quando não existia nenhum judeu ou israelita, é óbvio que se trata de um princípio, não é uma questão cultural. Tá? Então, a alegação da abolição do sábado, ou que alguns falam, né, também que é o único mandamento cerimonial entre o Decálogo, isso não é verdade. Tá? Então veja, aqui é dada a razão para observarmos o sábado. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Agora compare essas palavras do quarto mandamento com a primeira mensagem angélica, né? O primeiro grande recado de Deus à humanidade, que nós inclusive estudamos na semana passada. Não é? Diz assim, ó: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Você percebe que aqui João está parafraseando o quarto mandamento? Êxodo 20:11 dá razão para guardarmos o sábado. Apocalipse 14:7 dá aqui a razão, não é? Para nós adorarmos a Deus. Então João está parafraseando o quarto mandamento, nos mostrando o quê? Que o sábado está no contexto da pregação do evangelho e da doutrina do juízo. Porque no verso 6 é dito que João viu um anjo com um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra. E o verso 7 fala para temer a Deus e dar glória a Ele, porque chegou a hora do juízo, porque Ele vai julgar. Então veja a relação entre a doutrina da criação, a doutrina do sábado, a doutrina da salvação e a doutrina do juízo. Não há como separar ambas as coisas. Uma coisa complementa a outra. A doutrina da criação mostra que você e eu não somos frutos do acaso e que existe um Deus. Além disso, a doutrina da criação mostra a dignidade do ser humano, porque todos são a imagem e semelhança de Deus e todas as raças vieram de Adão e Eva. A doutrina do sábado nos recorda que Deus é o Criador e nos recorda da dignidade do ser humano. Em consequência, a doutrina da salvação nos mostra que há salvação e perdão dos nossos pecados por meio do sacrifício de Jesus Cristo, e consequentemente a doutrina do juízo mostra os resultados, o resultado final da decisão do indivíduo em rejeitar o plano de salvação. Então você percebe que essas doutrinas aqui, elas complementam uma a outra. E para fins didáticos, você pode colocar o sábado como elo de ligação dessas doutrinas. Ele une criacionismo, doutrina da criação, ele une a doutrina da salvação e une a doutrina do juízo. Mostra aqui que há um todo coerente na palavra de Deus e que uma doutrina complementa a outra. Por isso nós cremos que o sábado vai ter um papel muito importante no fim dos tempos. Em meio a uma sociedade materialista, marxista, obviamente, como consequência também disso, macroevolucionista, secularista, ateística, a doutrina do sábado é muito importante para nós preservarmos em mente as nossas origens.
E você sabe que dependendo da resposta à pergunta de onde viemos, quem somos e para onde vamos, essa cosmovisão vai moldar toda a sua vida e o seu estilo de vida. Tá? Para complementar, eu queria destacar para você uma outra coisa. Eu não vou estudar com você sobre isso agora, mas uma outra importância da doutrina do sábado no contexto dos últimos tempos é porque o sábado ele vai servir como um sinal de identificação dos adoradores de Deus. Ou melhor, vai distinguir os adoradores de Deus dos adoradores, não é, que adorarão a besta no capítulo 13. Tá? Veja, não estou dizendo que o sábado, que hoje, por exemplo, um cristão sincero, né, que guarda o domingo, ele não tem o selo de Deus. Claro que ele tem o selo do Espírito Santo. Todos nós temos o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo é comparado a um selo em Efésios 1, 13, 14, Efésios 4, 30 e 31, no sentido de que ele marca, ele sela, ele marca o nosso coração com a certeza da salvação em Cristo. Isso todos os que aceitam a Jesus têm. Agora o sábado se torna também um selo escatológico, né? Quando ocorrer o boicote econômico, que será a perseguição do poder, dos poderes políticos e religiosos de Apocalipse 13, o sábado vai servir sim como uma identificação daqueles que vão permanecer fiéis a Deus. Tanto que os filhos de Deus nos últimos dias vão ser reconhecidos, de acordo com Apocalipse 14, 12, pela obediência. Ó, aqui está a perseverança dos santos. Veja, eles vão perseverar em meio ao boicote econômico de Apocalipse 13, que proíbe de comprar e vender. Ok? E como que eles evidenciam essa perseverança? Ó, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E nós cremos, né, que a observância do sábado vai ter esse papel crucial, porque o sábado é o único dos 10 mandamentos que nos mostra a identidade do Deus Criador. Olha que interessante. O sábado mostra. Por isso que o sábado, além do selo do Espírito Santo, o sábado também se tornará, é um selo, né? E ainda terá uma função escatológica esse selo, naquele contexto de Apocalipse 13, tá? Por quê? Um selo, nos dias veterotestamentários, né, nos dias do Antigo Testamento e dos tempos bíblicos, tá? Ele identificava o monarca, não é, o possuidor daquele selo, a sua função e o seu domínio. Guarde isso aqui, tá? E o sábado é o único dos 10 mandamentos que tem exatamente a função de um selo. Ele identifica o monarca, ou seja, o criador do universo, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar, né? E aí diz, verso 9, né? E o verso 10, por quê? Porque devemos guardar. E aí, porque em 6 dias fez o Senhor. Então identifica o monarca, Deus. Sua função, criador. Porque diz que porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E aí a sua jurisdição, né? O céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E obviamente também todo o universo. Então a observância do sábado, olhando do ponto de vista escatológico, ou seja, no fim dos tempos, ele será muito importante, não porque é um meio de salvação, não existe isso. O sábado não é um meio de salvação em nenhum dos 10 mandamentos. Tá? Agora, o fato de nenhum dos 10 mandamentos servirem como meio de salvação significa que nós vamos pisar na lei de Deus, né? Afinal, a obediência tem que ser o resultado de um coração transformado. Mas lembre-se, você não é salvo porque você obedece. Você e eu somos salvos unicamente pelos méritos de Cristo. Agora, porque fomos salvos, nós obedecemos. Não é uma obediência perfeita, teremos quedas, precisaremos nos levantarmos, mas temos o outro Consolador, o Espírito Santo, que é o nosso tutor ao longo dessa jornada. Okay? E a graça de Cristo vai cobrindo os nossos pecados. Então tenha em mente isto. O sábado, ele é um selo também de identificação daquele
que busca cada vez mais a Deus, mas não significa, aqui uma observação, não significa que aquela pessoa que guarda o sábado necessariamente pertence a Deus e que aquele que não guarda não pertence a Deus. Seria ridículo dizer uma coisa dessas. Tá? Deus tem os seus filhos sinceros em todos os movimentos religiosos. Tá? Agora é óbvio, lembre-se de Mateus 13 e Apocalipse 18:4. Em Mateus 13 é dito que na igreja de Deus há o trigo e o joio. Ou seja, guardar o sábado não implica necessariamente que a pessoa segue a Deus. Ela pode guardar o sábado e transgredir os demais mandamentos. Ser uma pessoa arrogante, não amar as pessoas, não respeitar. Não é? Então não adiantou nada. Ok? Então, temos o sábado, ele será uma evidência externa, especialmente no contexto escatológico de Apocalipse 13, ele será uma evidência externa de uma santificação interna que estará sendo efetuada pelo Espírito Santo. Tá? Agora, ao mesmo tempo, devemos recordar de Apocalipse 18:4. Mateus 13 fala que há o trigo e o joio entre o povo de Deus. E Apocalipse 18:4 fala que o povo de Deus, ainda muitos não estão na igreja, estão lá fora. Por isso que há um convite em Apocalipse 18 para o povo de Deus abandonar Babilônia, que é uma referência ali a todo o sistema religioso confuso. Tá? Então isso nos mostra que os filhos de Deus estão em todos os lugares. Tá? Então a nossa missão é adorarmos a Deus e conduzirmos outras pessoas tanto a Cristo quanto a uma relação mais profunda com Cristo por meio do conhecimento da doutrina do sábado. E por falar em Cristo, né, o sábado ele é um memorial de Cristo como Criador e como Salvador. Tá? Veja, até a cristologia. O sábado ajuda até mesmo no fortalecimento da nossa compreensão da cristologia. Porque João 1:1-3, né, e também Hebreus 1:1-3, diz que todo o universo foi feito por meio de Jesus Cristo. Tá? Do Cristo pré-encarnado. Cristo foi mencionado também em Gênesis 1, quando diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Cristo é o agente ativo da criação, como lemos em João 1:1-3. Né? Então veja, o sábado também nos ajuda a lembrarmos que Cristo é o Criador. E também nos lembra que Cristo é o Salvador. Por quê? Se você ler Deuteronômio 5:12-15, você vai ver que ali Deus dá uma segunda razão para o povo de Israel guardar o sábado. A primeira razão em Êxodo 20:11, porque Deus é o Criador. A segunda, ele diz assim, porque vocês foram escravos no Egito. Então o sábado também era um memorial da libertação da escravidão do Egito. E considerando que é Cristo que nos liberta do poder do pecado, e considerando que durante o sábado Cristo permanece na sepultura, porque ele morreu pelos nossos pecados, de acordo com Lucas 23:54-56, ali, ele permanece na sepultura no sábado, nós não temos dúvida alguma de que o sábado nos lembra que o nosso Criador é também o nosso Salvador. Ok? Para finalizar, queridos, teriam outros aspectos aqui para destacar da lição, tá? Mas eu não vou destacar todos. Eu creio que esses são suficientes para você aí começar, diríamos assim, a estudar este assunto, ou para você que já conhece, recapitular alguns pontos. Mas eu quero finalizar aqui falando da literalidade do Gênesis. Por quê? Hoje em dia existe uma tendência cada vez maior, infelizmente, até mesmo entre os cristãos, de tentar harmonizar, não é, a doutrina bíblica da criação com a macroevolução das espécies. Tá? Isso se chama evolucionismo teísta. Teísta tem a ver com theos no grego, né, que é Deus. E evolucionismo teísta indica que Deus utilizou-se do processo da macroevolução para criar a vida. Só que isto é uma heresia. Tá? Não tem como admitir isso no relato bíblico. Por alguns motivos. Primeiro,
A Bíblia mostra que Deus criou o mundo em 6 dias literais e estabeleceu o sábado como um memorial da criação. Se os dias da criação equivalessem a eras, o estabelecimento do sábado e o pedido para Deus guardar o sábado não tem sentido. Por que guardar o sábado se os demais dias da criação são eras? Não tem lógica. Eu nunca teria como saber, na realidade, quando chegou o sábado, que também é composto de eras, diríamos assim. Não tem lógica. Então a descrição de Gênesis 1 e 2, quando menciona Deus criando ao longo de 6 dias e estabelecendo o sábado como um memorial do seu poder criador, o relato do Gênesis tira qualquer hipótese de Deus ter utilizado-se da macroevolução das espécies. Não teria sentido em estabelecer o sábado e também colocá-lo no 4º mandamento se os dias da criação não são literais. Outro detalhe, quando você lê Gênesis 1, você percebe, por exemplo, no verso 12, tá? Que Deus criou as plantas no 3º dia, ok? No 4º dia, fala da criação, e eu creio melhor nessa outra hipótese, né? Que Deus fez aparecer, diríamos melhor, os astros aqui no nosso planeta no 4º dia, tá? Então veja, se os dias da criação fossem eras, como que as plantas iriam aguentar tanto tempo sem a luz do sol para realizarem a fotossíntese? Não tem cabimento. O próprio fato de as plantas terem sido criadas no 3º dia e os astros entrarem em cena no 4º dia exige sim que os dias sejam de 24 horas. Tá? Um outro detalhe para nós analisarmos, a Bíblia ensina que Deus, pelo poder da sua palavra, ele fez que os átomos se reunissem, as moléculas se reunissem para criar a vida e a matéria. Isso está, por exemplo, no Salmo 33, versos 6 e 9. Ou seja, não se admite a possibilidade da macroevolução na Bíblia. Tá? Salmo 33, 6 e 9. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Falando dos astros, né? Verso 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Não há como nós crermos que Deus se utilizou de um processo lento, não é? Para a criação do planeta. É algo instantâneo, realizado em 6 dias, mas é algo realizado de uma forma instantânea. Essa linguagem não admite longos períodos de tempo ou eras no relato da criação. Tá? E além disso, uma outra análise, geralmente a palavra dia, que é o termo hebraico yom, quando ele é acompanhado de um numeral, né, ordinal, diríamos assim, o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, o que isso indica? Que se refere a um dia de 24 horas. Tá? Existem exceções. De forma isolada, Yom pode se referir a dias indeterminados, não necessariamente 24 horas. Tá? Mas, quando é acompanhado de um numeral, por exemplo, houve tarde e manhã, o 1º Yom, ou 1º dia. Houve tarde e manhã, o 2º Yom. Houve tarde e manhã, o 3º Yom, ou 3º dia. É um dia de 24 horas. Tá? Então não tem como você imaginar qualquer aspecto macroevolutivo, não é? No relato do Gênesis. E um outro argumento muito importante para você avaliar, há muitos outros, mas esse aqui é muito importante. Jesus Cristo acreditava na literalidade do Gênesis. E para mim, isso tem muito peso. Para mim, que sou cristão e creio que Cristo é Criador e meu Salvador, o fato de, por exemplo, em Mateus 19, né, 4 a 6,
ele demonstrar, até o verso 9, ele demonstrar crer no relato do Gênesis e na literalidade, inclusive da existência de Adão e Eva. O fato de Mateus 24, ele se utilizar do relato do dilúvio para falar da sua segunda vinda, que também será de surpresa para muitos, isso é claro, isso nos mostra claramente que ele acreditava no relato do Gênesis. O Senhor Jesus Cristo não admitia a possibilidade do evolucionismo teísta. Agora, o que nós aceitamos, e até a base bíblica para isso, e também a científica, são as pequenas adaptações que ocorrem entre as espécies. Alguns não gostam desse termo, eu particularmente, eu ainda o uso, tá? Porque, para mim, que sou um leigo, que não sou cientista, o assunto se torna mais claro, tá? Que é o termo microevolução. Tá? Você percebe, por exemplo, em Gênesis 3,18, que por consequência do pecado, as espécies, inclusive plantas, não é? Sofreram adaptações. O nosso mundo foi sendo transformado em consequência do pecado, não é? E os organismos vivos tiveram que se adaptar a esta nova realidade pecadora. E aí em Gênesis 3,18, Deus diz para Adão que este resultado, essa adaptação, haveria, tá? Ó, falando da terra, diz assim, ela produzirá também espinhos e ervas daninhas. Não existiam espinhos e ervas daninhas quando a terra saiu das mãos do Criador. E você comerá a erva do campo. Então veja que Deus mostra que haveria uma mudança na natureza. Então isso nós chamamos de pequenas adaptações, tá? Ou alguns preferem, eu uso também. Depois que eu descobrir um termo melhor eu posso não usar também, mas eu prefiro o termo microevolução. A ciência não é uma evolução, né? É uma adaptação, mas só para uma questão didática. Então isso aqui é científico. Você consegue observar na natureza, não é, que os organismos se adaptaram e se adaptam, assim como as plantas. Mas a macroevolução não tem como observar. Não existe nenhum elo de transição que prove, por exemplo, não é, que de um peixe vieram os anfíbios, depois mamíferos, consequentemente primatas, seres humanos. Não há um elo de transição para mostrar, por exemplo, que um peixe pode virar um réptil, tá? Uma lógica nisso. Isso não é demonstrado, não há este elo de transição. Ok? Agora, essas pequenas adaptações, com certeza, você percebe na natureza e você vê que a Bíblia não descarta isso. Tá bom? Então veja, a doutrina do sábado, ela nos ensina que Deus é um Criador e que não viemos, que não estamos aqui neste mundo pelo acaso cego. Não somos o resultado da macroevolução. A doutrina do sábado nos mostra, né, que além de Deus ser o Criador, Ele é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele é Criador e Salvador. A doutrina do sábado também nos recorda, né, ela está em harmonia com o Evangelho, ela nos mostra que Deus é o Criador e que só Ele pode nos salvar. E a doutrina do sábado está também no contexto do juízo ali, de Apocalipse 14:7, porque depois de falar do Evangelho eterno, e depois de falar do Evangelho eterno, há um convite para adorarmos a Deus, inclusive no sábado, adorarmos a Deus como Criador, porque é chegada a hora do juízo. Ou seja, a doutrina do juízo também é unificada com a doutrina da criação e da salvação por meio da doutrina do sábado. Não há contradição entre graça e lei, né, entre evangelho e juízo. Basta estudarmos esses assuntos da perspectiva correta. Ok? Esse assunto, queridos, ele é muito amplo, tá? O que eu fiz aqui foi apresentar uma fagulhazinha, né, uma pequenina fagulha do que realmente isso é. Quem sabe um dia, quem sabe não, eu vou fazer um dia, só não vou prometer para você uma data, né? Faremos aí uma série de estudos
sobre a doutrina do sábado. Eu espero que você, meu amigo, que não observa o sábado, minha amiga, não tenha se sentido ofendido. Meu propósito não foi ofender você, mas apresentar para você aquilo que eu creio, de acordo com aquilo que eu estudo da Bíblia. Quis mostrar também isso para você conhecer um pouquinho mais da forma como nós, adventistas do sétimo dia, compreendemos este assunto. Tá? Não há nada de legalismo. A doutrina do sábado nos mostra o Deus Criador, e lembra-se o que eu falei no início? Mostra que todos os seres humanos foram feitos à imagem e semelhança de Deus, porque o sábado é o memorial do seu poder criador, é o memorial de que todos somos iguais porque viemos dos mesmos pais, e especialmente do grande Pai Supremo que é Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, isso é muito importante. Você nos ajuda a mostrarmos para o Google, para o YouTube, que esse conteúdo é relevante. Tá? E se você achar necessário, achar importante, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, especialmente amigos que não conhecem essa doutrina e que podem passar a conhecer e ver a doutrina do sábado de uma outra perspectiva. Tá bom? Que Papai do Céu abençoe a você, que Ele dê a você uma semana muito feliz e nos vemos num próximo estudo.